Você sabia que o câncer de mama, ele pode ser alimentado por hormônios como o estrogênio e que essa descoberta foi crucial na mudança do rumo do tratamento do câncer de mama, salvando milhares de vidas? É essa história que eu vou contar agora um pouquinho. Em 1890, um médico percebeu que tratando mulheres com câncer de mama naquela época não tinha muitas opções de tratamento, não existia ainda quimioterapia, a cirurgia ainda estava se firmando como forma de tratamento. Então, era quase uma sentença de morte para essas mulheres quando tinham o diagnóstico de câncer de mama. Mas ele percebeu que algumas mulheres que tinham câncer de mama, ao fazer a retirada dos ovários, incrivelmente o tumor da mama diminuía. E ele ficou pensando: "O que que será que está acontecendo? O que que justifica isso?". Tempos depois se descobriu que os ovários eram produtores de hormônios e com isso fazia com que estimulasse esses tumores da mama a crescer, né. Mas foi somente em 1970 que surgiu um medicamento chamado tamoxifeno, que foi o primeiro bloqueador dos receptores hormonais, e com isso foi o primeiro tratamento específico para bloqueio hormonal e tratamento do câncer de mama. A gente sabe que a maioria dos cânceres de mama, eles são receptores hormonais positivos. Então, eles respondem muito bem a esse tipo de tratamento, né? Quando tem um bloqueador hormonal. E o tamoxifeno é usado até hoje. E existe também outros medicamentos que vêm surgindo, que são utilizados para o tratamento, como inibidores de aromatase, como anastrozol, letrozol, dentre outros remédios também que são auxiliares nesse bloqueio hormonal e que são muito fundamentais no tratamento do câncer de mama, que a gente sabe que muitas vezes é um tratamento mais longo. Em geral, o uso dessas medicações vai variar entre 5 e 10 anos, né? Depende de cada caso, às vezes da idade da paciente. A gente sabe que os tumores de câncer de mama luminal, que é assim chamado, que são hormonais positivos, são os mais comuns, tendem a acontecer com mais frequência depois dos 50 anos e, em geral, tem esse tratamento mais longo, apesar de ter, e realmente tem, um prognóstico melhor, na verdade, dentre os cânceres de mama. Mas aí a gente tem alguns efeitos colaterais desses tratamentos. Eles são super importantes, né, para a gente manter. Mas a gente sabe, por ele fazer um bloqueio hormonal importante, a gente vai ter os sintomas como o da menopausa, por exemplo, importante nessas pacientes. Ondas de calor, dores nas articulações, diminuição de libido, ressecamento vaginal, dor na hora da relação sexual, irritabilidade, cansaço, ganho de peso. Tudo isso pode acontecer devido aos efeitos colaterais dos tratamentos. E algumas pacientes, isso é tão intenso, esses sintomas, que muitas vezes elas cogitam parar de usar a medicação ou acabam usando de forma irregular. Mas é importante, quando estiver acontecendo isso, conversar com o mastologista, com seu oncologista, pois o tratamento ele é efetivo e super importante para diminuir as chances da doença voltar. Ele de fato diminui o risco de recidiva e o risco de doença de metástase, por exemplo, tá? Então é importante conversar porque a gente existe medidas de tratamento para melhorar esses sintomas. Para os calores, a gente pode usar medicações não hormonais para melhorar esses sintomas. Para o ressecamento vaginal, a mesma coisa. Existem medicamentos, cremes vaginais ou hidratantes que a gente faz a melhora desse ressecamento vaginal, por exemplo. Mudanças de estilo de vida, nossos alimentos fazem que a gente tenha mais disposição muitas vezes. Então, controlar nosso peso, fazer atividade física também é muito importante para que a gente mantenha o peso. E a gente sabe até que o sobrepeso, a obesidade é um fator de risco para a recidiva do câncer de mama. Então, mudança de hábitos de vida vão ajudar com que a gente se sinta menos inflamado, menos cansado, com menos dores nas articulações, que é um efeito colateral desses remédios. E naquelas situações que a gente tem muita irritabilidade, ansiedade ou mesmo depressão, é importante ter ajuda, sim, do psicólogo, do psiquiatra, para um acompanhamento de perto com um especialista. Então, não se acane, não sofra sozinha se você está fazendo esse tratamento do bloqueador hormonal e que ele é super importante e efetivo para o tratamento e está com muitos sintomas que está lhe incomodando, converse. Muitas pacientes têm vergonha de relatar que está com sintomas, está tendo dificuldade no relacionamento por conta dos efeitos colaterais do tratamento. E às vezes até param a medicação sem comunicar a equipe médica que está acompanhando. Então é importante sim conversar, anota, escreva o que está acontecendo, as suas dúvidas,
os efeitos, os sintomas que está tendo, para a gente buscar alternativas para melhorar e manter o tratamento, já que é um tratamento tão efetivo e que já existe há tanto tempo, mas que tem evoluído tanto, proporcionando cada vez mais que essas mulheres vivam bastante, né? A sobrevida é enorme. Então, cuide-se, acompanhe com a equipe de oncologia, isso é fundamental durante o tratamento do câncer de mama.